Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 29 do Futebol de Verdade para a época de 2023-2024. Hoje é quinta-feira, é dia 14 de setembro de 2023 e hoje o Futebol de Verdade vai permitir-me espraiar-me um bocadinho do futebol para outro dos meus desportos favoritos, que é o rugby, e está a decorrer o Campeonato do Mundo de Rugby com a presença de Portugal. Portugal estreia-se no próximo sábado, às 16h45, creio eu, contra Gales. Mas, enfim, não vou falar de rugby, vou falar de futebol, só que tanto uma pergunta como a outra vão permitir-me fazer aqui algumas comparações com aquilo que é a realidade do rugby. Aliás, tal como já fiz hoje de manhã, na edição do dia das conversas de bancada, em que falei um bocadinho sobre a liberdade criativa no desporto de alta competição. E fica aqui o link para as conversas de bancada de hoje, para quem quiser ir ler. Falei lá de uma entrevista de Dani Cipriani, que foi o meu jogador de rugby favorito dos últimos anos, mas foi sempre um outcast, foi sempre uma espécie de fora da lei, não alinhado, enfim, não vale a pena adiantarmos muito por esse caminho. É um nome que se calhar não vos diz grande coisa à maior parte de vocês e, portanto, seria estar aqui a amassar-vos com detalhes que se calhar não vos interessam assim por aí além. Mas antes de passar à resposta às perguntas às quais vou responder no Futebol de Verdade de hoje, e já sabem que todos os dias aqui, pelo menos, há sempre Q&A, e hoje só vai mesmo haver Q&A, não há mais acrescentos ao Futebol de Verdade, porque não houve futebol para analisar no dia de ontem. Dizia eu, antes de passar à resposta às vossas perguntas, às duas perguntas, queria ainda deixar-vos aqui dois pedidos. O primeiro pedido é que deixem perguntas na caixa de comentários do YouTube e façam-no de preferência mais cedo. Aqueles que estão habituados a acompanhar o Futebol de Verdade ao 12h30 têm sido, nos últimos dias, surpreendidos com o facto do programa estar a entrar um bocadinho mais tarde do que é habitual. E o programa está a entrar mais tarde do que é habitual por uma razão muito simples. É que, como eu optei por fazer gravação em vez de fazer direto, e não deixo de estar disponível e estou lá sempre no live chat em direto para conversar convosco enquanto está a passar a gravação do programa, portanto só não estou a afetar o meu raciocínio no direto respondendo a perguntas que às vezes são sobre temas completamente ao lado, mas estou lá no live chat por escrito a conversar convosco quase todos os dias, se não mesmo todos os dias. Mas estava a dizer que como eu passei a gravar o programa, em vez de o fazer em direto, ele tem que passar por um processo, primeiro de edição do vídeo, depois de renderização do vídeo, depois de, e esta é a parte mais morosa da coisa, de aprovação por parte do YouTube. Eu percebo perfeitamente que isto seja assim. O que é que isto significa? Significa que o YouTube, antes de permitir que o vídeo seja colocado, ele tem que ser verificado, não sei se por inteligência artificial ou se por pessoas mesmo, para assegurarem que não há ali nenhum apelo ao ódio, enfim, à desigualdade, seja o que for, e, portanto, isto leva sempre tempo, e o que acontece é que o vídeo não está, apesar de já estar pronto, não está geralmente disponível, não é disponibilizado pelo YouTube para entrar ao 12h30. E a vossa pergunta é, mas grava mais cedo. Ora bem, isso é aquilo que eu quero fazer. Não consigo gravar mais cedo durante o dia porque de manhã estou a escrever as conversas de bancada e geralmente só fico liberto das conversas de bancada por volta das 10 e picos. Portanto, a minha única resposta é gravar no final do dia da véspera. É isso que eu estou a tentar fazer. Simplesmente ontem, quando fui para ir gravar, ainda não havia perguntas. Muita gente está habituada a colocar as perguntas só no dia de manhã e isso, para mim, de facto, acaba por prejudicar a fluidez do programa e a capacidade para o colocar ao 12h30 disponibilizar para vocês. Portanto, aquilo que vos peço é que deixem perguntas o mais cedo possível. Isto é, se puder ser no dia do programa, maravilha. Que assim eu consigo responder-lhes, gravar e o programa entra em processo de verificação do YouTube e pode entrar ao 12h30, mantendo assim os hábitos de quem gosta de ver em direto e de quem gosta de ver trocando impressões comigo, porque eu vou lá estar no direto, no live chat, para conversar convosco
por escrito, não oralmente, porque oralmente o programa já está gravado. Pronto, este era o primeiro pedido que eu vos queria fazer. O segundo é aquilo que vos faço quase sempre, que é que deixem aqui o vosso like à emissão do dia. Já sabem, não custa nada, o like é de borla. Aquilo que têm que fazer é só clicar aí em cima do polegar para deixar like no programa de hoje, e se o fizerem, o algoritmo vai favorecer um bocadinho mais o programa, vai mostrá-lo a mais gente, e este é um projeto que precisa de crescer. Porque se não crescer, acaba por ser condenado ao fracasso. É como tudo, não é? Estas coisas, eu não venho para aqui propriamente dar espetáculo, mas não estou... Eu sei que tem havido alguns comentários, alguma ideia, porque tem havido menos gente nos diretos do que era habitual. O número de visualizações não está a descer, pelo contrário, está a subir, porque eu acho que o programa está melhor. A partir do momento em que eu me libertei daquela pressão de ter que estar a responder às pessoas ao mesmo tempo que estava a desenvolver o meu raciocínio. Mas, de facto, tem havido menos gente no direto, mas há mais visualizações no global. Agora, é importante que haja mais e mais e mais, porque é assim que o programa acaba por cumprir a sua função. Portanto, já sabem, se puderem, deixem o vosso like na emissão de hoje. Se puderem também, inscrevam-se no meu canal, e fica aqui o link para poderem fazê-lo, basta clicarem em cima do botão que diz inscreve-te aqui, e se puderem também, ativem as notificações, que é para serem avisados quando entram conteúdos novos no canal, e para poderem estar, por exemplo, no direto, em que eu não vos vou responder oralmente, mas responder-vos-ei através do live chat, através do teclado, enquanto estamos todos a ver o programa a decorrer. Bom, vamos lá embora então. Feitos os dois pedidos, vamos passar à resposta às duas perguntas do dia. Já sabem, vem uma do meu canal de YouTube e vem outra do meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Mas vamos lá entrar com o Q&A. Futebol de Verdade com António Tadeia. Vamos lá então passar à resposta às perguntas que selecionei entre aquelas que me deixaram tanto nas caixas de comentários do programa de ontem no YouTube, como também na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual têm acesso os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Ora, a primeira pergunta que já está aí a aparecer à vossa frente é a que vem do YouTube e vem do 14 Rue du Cancel. Bom, enfim, tentei descobrir o nome da pessoa, não consegui, mas é isto que temos para identificar o autor da pergunta. E a pergunta é a seguinte: boa tarde, o seu artigo sobre Pogba fez-me lembrar que Pogba é um exemplo que eleva Ronaldos, Messis e Zidanes ao Olimpo. O talento é necessário, mas não é suficiente. No futebol de hoje em dia, o que se requer a um jogador, para além de grande talento, para poder atingir a imortalidade? Contactos? Habilidade de marketing nas redes sociais? Cuidados de dieta? Como é que estes requisitos têm vindo a mudar ao longo das décadas? Muito obrigado pela pergunta, porque me permite lembrar outra vez o texto que escrevi ontem sobre Pogba, que eu considero que neste momento será um dos maiores talentos desperdiçados do futebol neste século XXI. Porquê? Porque tinha condições para ser muito mais do que aquilo que foi, e apesar de tudo foi campeão do mundo, não é? Na seleção francesa de 2018, foi muito importante numa primeira passagem pela Juventus, já não tanto na segunda. Nunca confirmou aquilo que se esperava dele quando saiu da Juve para o Manchester United e voltou ao Manchester United, e o Manchester United pagou por ele 105 milhões de euros. Foi na altura o jogador mais caro do mundo, em 2016, mas nunca foi aquilo que, na verdade, poderia ter sido por razões diversas, e eu mencionei-as, algumas delas, no texto das conversas de bancada de ontem, e fica aqui também o link para quem quiser dar lá um salto e ler aquilo que eu escrevi sobre Pogba, sobre a carreira de Pogba, nas conversas de bancada de ontem. Mas, aliás, os temas estão um bocadinho relacionados. Quem quiser ler também, e já deixei o link lá atrás, as conversas de bancada de hoje, em que faço o elogio da liberdade e da criatividade, mas ao mesmo tempo tento perceber por que razão é que um jogador que terá sido dos mais criativos, ou chamei-lhe inclusive nas conversas de bancada de hoje, o Ricardo Quaresma da Bola Oval, como foi o caso do Dani Cipriani, nunca foi um dos grandes craques do rugby mundial, e eu já disse,
para mim era o meu jogador favorito, aqui há uns anos, quando ainda jogava, mas nunca teve repercussão internacional que poderia ter tido, ou que o seu talento e a capacidade que ele tinha para encontrar sempre soluções criativas e soluções fora da caixa para cada situação, poderia ter justificado. Portanto, as duas coisas acabam por estar aqui um bocadinho ligadas entre si, e ao mesmo tempo que faço hoje o elogio da liberdade, e foi isso que me levou a escrever, porque li hoje de manhã uma entrevista de Dani Cipriani ao The Guardian, a propósito do novo livro, ou do livro que ele acaba de lançar. Apeteceu-me fazer, de facto, esse elogio da liberdade, o elogio da criatividade, o elogio daquilo que é, da importância que tem a criatividade para o desporto de alta competição, mas é preciso termos todos a noção que só isso não chega e que só assim não é possível chegar lá. E Cipriani, de facto, nunca foi capaz de fazer corresponder. E o grande problema, atenção, não é, tal como não é em Pogba, não é o facto de ele dentro de campo ser um tipo diferente, de ele dentro de campo ser um tipo que escolhe soluções diferentes, de ele dentro de campo ter uma faísca que o leva a recusar os cânones e os poderes instituídos. Não, o grande problema não é esse. O grande problema é que fora de campo, e o próprio Cipriani reconhece isso, nunca teve uma vida suficientemente regrada para poder depois ser o melhor de si próprio quando calçava as chuteiras e se equipava e entrava. Não treinava bem, porque tinha uma vida demasiado atribulada, era muita confusão, muitas festas, enfim, um comportamento fora do futebol, fora do rugby, no caso dele, que nunca foi o ideal. E no caso de Pogba, eu acho que foi um bocado isso também, não é? Foram todas aquelas influências externas, que só no último ano vimos vários exemplos disso mesmo. A forma como ele, por influência de um conselheiro espiritual, se recusou a ser operado ao joelho quando fez a lesão no menisco na pré-época da temporada passada, e dessa forma perdeu logo ali 2 meses com um tratamento conservador que nunca resultou, e depois partiu daí para de facto ser operado, mas depois fora de campo nunca teve a vida suficientemente regrada para poder justificar aquilo que, para poder potenciar ao máximo aquilo que eram as suas condições naturais para a prática da modalidade. Eu gosto muito desta expressão. Mas depois foi toda aquela confusão, o rapto, a tentativa de extorsão, as coisas que o irmão andou a dizer nas redes sociais, todo um ambiente em torno dele que foi sempre muito mais tóxico do que auxiliar, as acusações de lançamento de uma maldição a Mbappé, as invejas, o mau relacionamento pessoal com uma série de colegas, enfim, tudo isso acaba por não ajudar. Mas eu quero voltar aqui àquilo que diz o Rui du Cancel, e estou aqui a esforçar-me para o meu melhor accent français, mas ia a dizer que fala ele em contactos. Enfim, os contactos... eu acho que os contactos aparecem sempre. Se o jogador for bom, se o jogador for um fora de série, não tem que andar à procura de um bom agente que o ajude na carreira. Só tem que decidir bem quando escolhe, não é? Isso, não tenta... Os contactos aparecem-lhe sempre. Se o tipo é bom, aparecem-lhe os contactos. Agora, ele depois é que tem que ter a capacidade para escolher entre os contactos bons, que o ajudam, e os contactos maus, que o atrasam. E isto é como tudo. E fala também aqui na pergunta na habilidade de marketing nas redes sociais. Eu acho que se formos a contar os 100 melhores jogadores do mundo, se calhar contam-se pelos dedos de uma mão aqueles que gerem eles próprios as suas redes sociais. Porque hoje em dia... Lá está, não é preciso ter habilidade na gestão das redes sociais. É preciso ter quem o faça. E quem está naquele patamar de... Eu sim tenho que gerir as minhas redes sociais. Agora, quem está naquele patamar de alto rendimento só tem que, mais uma vez, fazer boas escolhas relativamente a quem faz isso. E aqui a questão é ter sempre a ver com escolhas. Tal como, e aqui já me parece que é muito mais possível haver os jogadores a caírem
fora daquilo que os pode levar ao patamar de mais alto rendimento, a questão da dieta, a questão aquilo a que se chama o treino silencioso. Porque eu posso ser a favor, como sou, do elogio da liberdade e da criatividade, e acho que é muito importante haver liberdade e criatividade. Sou, ao máximo, a favor do enquadramento tático, embora o enquadramento tático possa, naturalmente, respeitar mais ou menos esta liberdade e esta criatividade. Há treinadores que são absolutamente rígidos e, com isto, acabam por prejudicar aquilo que é o lado criativo do atleta. Mas há outros que também são de tal maneira libertinários que acabam por não dar ao atleta o devido enquadramento tático que lhe permita expressar da melhor maneira as suas condições. Portanto, eu acho que aqui o segredo está no meio. É preciso haver enquadramento tático, como é evidente, para que o jogador possa libertar o seu potencial e possa ser capaz de expressar aquilo que é a sua criatividade, porque é a criatividade que o leva a escolher soluções diferentes. E muitas vezes, se o jogador fizer sempre a mesma coisa, tanto no futebol como no rugby, há sempre atletas que são capazes de ter um altíssimo rendimento, sendo quase que autómatos. Agora, não são especiais, são muito bons, não são especiais, não são um Messi, não são... O próprio Cristiano Ronaldo, que é um jogador eminentemente físico, muito mais físico do que Messi, menos criativo do que Messi, é um jogador que chegou a um patamar de excelência absolutamente notável. E aqui temos quase dois paradigmas, mas nenhum deles teria sido tão forte se não fosse capaz de ter boas condições no patamar que menos domina. Isto é, o Cristiano não teria sido um dos melhores jogadores do mundo se não tivesse, além daquele físico e daquela capacidade de trabalho e daquele profissionalismo extraordinários, uma capacidade técnica muito acima da média. Da mesma maneira que o Messi nunca teria atingido o patamar de excelência que atingiu e nunca teria sido um jogador de altíssimo rendimento se, além daquela capacidade técnica e criativa que ele sempre demonstrou, não fosse também um tipo que fisicamente trabalhado para poder chegar a este tipo de rendimento. Portanto, aqui é preciso ter um bocadinho das duas coisas. Aí que sim, a dieta. E aqui pode haver jogadores que claramente caem fora daquilo que são as exigências da alta competição, e é muito mais fácil caírem nisto do que na questão das redes sociais ou do que na questão dos contactos, porque, enfim, a questão da dieta, a questão do treino silencioso, das horas de sono, da capacidade de repouso que lhes permita depois estar bem quando é preciso competir, do comportamento social aceitável e que lhes permita também estar ao mais alto nível quando é a altura de competir, já me parece que pode ser um desvio que pode causar grandes problemas a atletas com grandes condições para poderem ser enormes. E parece-me que esse foi o problema de Paul Pogba, como também foi o problema de Dani Cipriani, o tal médio de abertura do Gloucester, dos Wasps, dos Shell Sharks e em alguns momentos da seleção inglesa, embora nunca tenha sido tão forte quanto isso na seleção inglesa, porque lá está, acabava sempre por ser arriscado por quem não gostava nada daquela personalidade borderline, daquele tipo de jogador que tentava sempre ir contra aquilo que são os cânones. E isso pode ser, de facto, uma lição que nós temos que aprender, que o grande problema de Cipriani, ou de Pogba, não foi o ser contra os cânones, foi o não ser capaz de respeitar aquilo que eram as condições necessárias para ser um atleta de alto rendimento. Porque é impossível pensarmos que na liberdade criativa total. Isso não funciona. Não é possível ser um atleta de alta competição, de alto rendimento hoje em dia, só através da criatividade e da liberdade. É preciso haver enquadramento tático e é preciso haver trabalho silencioso. E é isso que não são as condições, do meu ponto de vista, fundamentais para lá chegar, mas são também importantes. Aproveito para vos dizer que, a propósito das conversas de bancada de hoje, lancei uma sondagem no meu Instagram. E se não me seguem ainda no Instagram, façam o favor de dar lá um salto e de passar a seguir, porque todos os dias há sondagens às quais podem responder a propósito do tema das conversas de bancada da manhã. E a pergunta que eu vos fiz hoje foi o que é mais importante na alta competição e perguntei se era o físico, a inteligência, o tático ou a criatividade. E neste momento, toda a gente que respondeu
a inteligência. Portanto, eu acho que a inteligência acaba por fazer aqui um bocadinho a súmula de todas as outras características. Porque quem for inteligente, inclusive, percebe a importância do domínio físico nesta questão. Portanto, acho que é uma boa resposta. Seria a minha resposta também, se tivesse que escolher uma das coisas. Bom, está respondida a questão que veio do YouTube, e queria agradecer ao 14 Rue du Cancel por ter feito a pergunta, que me permitiu espraiar-me um bocadinho sobre os temas sobre os quais escrevi, acerca dos quais escrevi nos 2 últimos dias. E, posto isto, é a altura de passarmos então à segunda pergunta do programa de hoje, que é a pergunta que vem do meu servidor de Discord. E já sabem, ao meu servidor de Discord acedem todos os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, e pode fazer aqui a subscrição, custa-lhe 5€ por mês ou 50€ por ano, se optar por uma subscrição anual, que lhe dá 2 meses de borla, ou pode até fazer a subscrição gratuita. Não paga nada, também não tem acesso a tudo, mas pelo menos assegura, e eu encorajo muito isso. Quem não puder pagar, quem achar que não deve pagar, quem achar que não está para pagar, faça a subscrição gratuita, não pagam nada, é completamente de borla, recebem pelo menos as conversas de bancada todos os dias de manhã, mas com essa vantagem, recebem-nas no vosso endereço de e-mail e não têm que estar dependentes dos algoritmos do Facebook, do Twitter, do Instagram, seja o que for, que às vezes mostram e às vezes não mostram e cada vez mostram menos. É essa, aliás, a razão pela qual eu entendi que precisava de depender cada vez menos das redes sociais para difundir o meu trabalho. Mas estava a dizer que acedem ao meu Discord todos os subscritores premium do meu Substack que quiserem fazê-lo. Quem não quiser, não tem que aceder. Até porque o Discord não é a razão primeira pela qual se fazem subscritores, ou não deve ser a razão primeira pela qual se podem fazer subscritores. O Discord é fixe, estamos lá, conversamos uns com os outros, temos várias chat rooms, temos inclusive uma Fantasy League da Premier League, vai haver uma Fantasy League também da Liga dos Campeões, entre nós, e podem deixar perguntas que são depois aqui respondidas diariamente no Q&A do Futebol de Verdade. E a pergunta que eu selecionei para hoje, que já está aí à vossa frente também, veio do Josias Martin Cardoso. Muito obrigado, Josias, pela sua pergunta, e que também me vai permitir falar um bocadinho de rugby. E o Josias pergunta o seguinte: nesta última jornada dupla dos jogos da UEFA European Qualifiers, enfim, do Campeonato da Europa, diria eu, houve alguns jogos em que saltou à vista a grande diferença entre algumas seleções. Isso traduziu-se nas goleadas impostas por Portugal, Espanha, Bélgica, Dinamarca, Croácia e Suécia a seleções como a Geórgia, o Chipre, o Luxemburgo, a Letónia e a Estónia. Concorda com este modelo de qualificação? Acha que devia ser adotado algo parecido com a Liga das Nações? Ou seja, patamares entre as diversas seleções? Muito obrigado. Obrigado eu, Josias, pela pergunta que deixou. E, aliás, nem de propósito, logo lá na própria chatroom das perguntas do Discord, o José Teixeira Neto deixou uma resposta que já ajuda um bocadinho àquilo que eu vou responder. E vou ler também, apesar de não aparecer aqui, mas vou ler aquilo que escreveu logo o José Teixeira Neto. Atenção, que a Geórgia está na Liga B, que, por exemplo, conta com seleções como a Inglaterra, a República Checa, a Noruega ou a Ucrânia. E o Luxemburgo esteve muito perto de subir à mesma Liga B, mas continua na C, que depois tem seleções como a Suécia ou a Roménia. Das seleções que citaste, principalmente estas duas, não são da mesma igualha que as demais. Aliás, tanto Luxemburgo como Geórgia têm boas possibilidades de ir ao europeu. Bom, a minha resposta, além de subscrever aquilo que diz o José Teixeira Neto na resposta que deu lá na própria chatroom Perguntas do Discord ao Josias, é que não advogo essa solução para as qualificações europeias, seja de campeonatos da Europa, seja de campeonatos do mundo de futebol. E não advogo por uma razão muito simples, que é uma das coisas que eu acho, e daí aqui a janela para o rugby, que eu acho que o rugby faz mal. É que eu não quero ver cristalizar a elite. Se nós formos a ver no rugby de hoje em dia, aquilo que temos há na Europa 6 seleções: Inglaterra, Irlanda, Escócia, País de Gales, França e Itália, que só jogam entre elas praticamente, ou então com as seleções do mesmo nível no Hemisfério Sul, que são, vamos lá, Austrália, Argentina, Nova Zelândia, Japão, de certa maneira as Ilhas Fiji, e é isto. E eles só jogam, ou jogam o Torneio das Seis Nações no Hemisfério Norte, ou o Rugby Championship no Hemisfério Sul,
ou jogam depois nas janelas em que há jogos particulares entre seleções, fazem test matches entre os que estão na elite do hemisfério norte contra os que estão na elite do hemisfério sul e vice-versa. Aliás, fala-se cada vez mais na possibilidade da criação de um supercampeonato entre estas seleções de topo. E hoje em dia, até se formos a ver, a Geórgia se calhar já está a um nível semelhante ao nível da Itália, mas não entra nas 6 nações por uma razão muito simples, é que a Geórgia não tem o mesmo potencial em termos de negócio, em termos de marketing, em termos de audiências, em termos de patrocinadores que tem uma seleção da Itália. Por isso não aparece. E isto para mim é perigoso e é um sério entrave à progressão das seleções que estão depois numa segunda linha, e é o caso da nossa, da seleção portuguesa, que conseguiu in extremis qualificar-se para este campeonato do mundo, mas que nunca consegue progredir porque nunca joga com estas equipas. O mais que nós vamos vendo é Portugal jogar, como jogou recentemente, jogos particulares contra uma seleção, uma segunda seleção italiana, que no rugby não se chama B, chama-se Itália A, uma segunda seleção da Austrália, Austrália A, uma segunda seleção da Argentina, Argentina A, porque não vamos jogar a não ser... Portugal não faz um jogo contra uma seleção de topo do rugby mundial desde que esteve no Campeonato do Mundo em 2007. Foi há 16 anos. Isto é muito. Assim não se progride. E, portanto, eu serei... E já aqui há uns anos houve um internacional alemão. Eu creio que foi o Mário Gomes. Mas se calhar não foi. E se não foi, peço desde já desculpa. Mas houve um internacional de futebol alemão que veio dizer que esta coisa das qualificações é uma perda de tempo. Porque temos que andar aqui. Temos os calendários tão preenchidos e andamos aqui a perder tempo a jogar contra equipas de amadores, e isto não faz nenhum sentido. Eu digo, não faz sentido para ele, mas faz sentido para esses amadores, que assim têm a oportunidade de progredir. Ora, lá está. A competição por patamares, além de que os patamares, tal como o José Teixeira Neto na resposta provou, são sempre muito volúveis, porque uma equipa como a Geórgia já está na Liga B e o Luxemburgo esteve quase na Liga B. Uma equipa como a Inglaterra está também na Liga B. E equipas como a Suécia estão na Liga C. Portanto, há aqui, como todas as edições da Liga das Nações, há subidas e descidas. Alguém tem que descer, alguém tem que subir e isto acaba por ser um bocado volúvel, enquanto essa cristalização que temos no rugby não permite esse tipo de volubilidade. Mas aquilo que me parece é que, além disso, essa cristalização seria sempre negativa se for vista do ponto de vista de quem está abaixo. Eu sei que os calendários estão cada vez mais sobrecarregados, mas a resposta nunca pode ser essa. Nunca pode ser a de impedir os jogadores amadores, e muitos deles até já nem são amadores, mas jogadores mais fracos, de equipas como o Liechtenstein, de equipas como Gibraltar, de equipas como Andorra, de equipas como o San Marino, de jogar contra os seus ídolos, porque isso lhes permite progredir e são histórias que eles terão sempre para contar. E essa democraticidade do futebol é algo que eu acho que deve ser preservado e não terminado. Portanto, Josias, não acho nada que deva ser adotado um esquema semelhante ao da Liga das Nações para as qualificações dos europeus e dos mundiais. Para isso já lá está a Liga das Nações. Uma das vantagens que a Liga das Nações tem é precisamente essa, a de ser uma competição muito mais, passa a redundância, competitiva, porque coloca frente a frente equipas que são mais ou menos do mesmo nível a cada momento, mas tem que haver, e eu acho que deve continuar a haver no futebol, a possibilidade de as equipas mais fracas continuarem a testar-se contra as equipas mais fortes. E apesar de Luxemburgo ter apanhado 9-0 agora de Portugal e de ter apanhado há pouco tempo 6-0 em casa de Portugal, portanto foram 15-0 em 2 jogos contra o Luxemburgo, apesar da Geórgia ter apanhado 7-1 da Espanha. Eu recordo-me que ainda na qualificação para o último campeonato do mundo, a Espanha viu-se e desejou-se para ganhar em Tbilisi, à mesma Geórgia, e só ganhou com um golo já nos descontos, creio eu, 2-1. Portanto, não me parece de todo, esteve a perder, não me parece de todo que, enfim, de vez em quando podem acontecer estas coisas, da mesma maneira que de vez em quando os nossos clubes apanham goleadas, ou dão goleadas, os grandes dão goleadas
uns aos outros. Isso pode acontecer, mas isso não quer dizer que devam deixar de competir uns com os outros. Não, antes pelo contrário, têm que competir mais vezes. Portanto, a minha resposta é não, não sou favorável a esse tipo de escalonamento. E pronto, com esta resposta chegamos ao final do Q&A de hoje, que é tudo aquilo que tenho para vocês hoje, no Futebol de Verdade. Amanhã, sexta-feira, não se esqueçam que há live. Portanto, amanhã temos aliás, vamos ter 3 edições do Futebol de Verdade amanhã. Isto é, temos a live ao 12h30, aqui, apareçam que amanhã, além de estar a trocar mensagens convosco no chatroom por escrito, estarei a interagir no próprio programa e a ler as vossas perguntas e a responder-lhes na live, portanto, ao 12h30 aqui no meu canal do YouTube, e essa não atrasa, porque é direto, precisamente, e, além disso, teremos a edição número 30 do Futebol de Verdade, que será limitada ao Q&A. São mais 2 perguntas e façam-me o favor, deixem-nas já hoje, quinta-feira, para eu poder eventualmente gravar ainda hoje à noite e o programa amanhã entrar sem sobressaltos assim que terminar a live. E, além disso, vamos ter ao final do dia, depois do Estrela da Amadora ao Futebol Clube do Porto, o Futebol de Verdade Flash relativo ao meu comentário a esse jogo. E o Futebol de Verdade Flash vai ter novidades, portanto vai deixar de ser aquela coisa com muita percorrência, com 10 minutos a falar, assim, de até a fazer quase que um relato do jogo, vai ser mais analítico e menos descritivo, porque eu acho que é isso que pode fazer a diferença aqui no Flash. Muito obrigado por terem estado aí. Voltem amanhã para as 3 edições do Futebol de Verdade, se fazem favor. E já sei que já vos disse, mas vou dizer outra vez. Deixem o vosso like. Até amanhã! Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.